Era fim de tarde, e o céu começava a ganhar tons alaranjados, enquanto Lucas deixava o trabalho com passos lentos. O cansaço pesava nos ombros, mas não era só físico. A mente estava cheia, contas atrasadas, cobranças no serviço, e aquela sensação constante de estar sempre lutando, sem nunca realmente sair do lugar. A rua estava movimentada, pessoas indo e vindo apressadas, cada uma imersa em seus próprios problemas. Foi então que algo chamou sua atenção. Perto de um ponto de ônibus, um homem estava caído no chão. Alguns olhavam de relance, outros fingiam não ver. Ninguém parava. Lucas diminuiu o passo. Por um instante, pensou em seguir em frente. Afinal, ele já tinha problemas suficientes. Não precisava se envolver em mais um. Mas algo dentro dele não deixou. Era como se ignorar aquilo fosse pior do que qualquer atraso ou preocupação. Ele suspirou fundo e se aproximou. Ei, senhor, está tudo bem? Perguntou, ajoelhando-se ao lado do homem. O estranho abriu os olhos lentamente. Seu rosto estava pálido e suas roupas simples não chamavam atenção. Mas havia algo diferente no olhar. Algo difícil de explicar. Eu só estou um pouco tonto, respondeu com voz fraca. Lucas rapidamente tirou uma garrafa de água da mochila e ofereceu. Ajudou o homem a se sentar, apoiando-o com cuidado. Ficou ali por alguns minutos, observando se ele melhorava. Quer que eu chame uma ambulância? Insistiu. O homem negou com a cabeça, respirando fundo. Não, vai passar. Obrigado por parar. Lucas assentiu ainda atento. Tem certeza? Posso esperar um pouco mais. O estranho então olhou diretamente para ele, como se o estivesse analisando. De pouca gente faria isso hoje em dia, disse com um leve sorriso. Lucas deu de ombros. Acho que é o mínimo, né? Após alguns instantes, o homem reuniu forças para se levantar. Antes de sair, segurou o braço de Lucas com firmeza inesperada. Você fez mais do que imagina, disse em tom calmo. E vai entender isso muito em breve. Lucas franziu a testa. Entender o quê? Mas o homem apenas soltou sua mão. Deu um último olhar significativo e se afastou, desaparecendo entre as pessoas como se nunca tivesse estado ali. Lucas ficou parado por alguns segundos, confuso. Aquilo tinha sido estranho, mas no fundo ele não imaginava que aquele simples gesto estava prestes a mudar tudo. Naquela noite, Lucas tentou seguir sua rotina, como se nada tivesse acontecido, mas não conseguiu. O rosto daquele homem, e principalmente suas palavras, não saíam da sua cabeça. Você vai entender isso muito em breve. Sentado no sofá, ele encarava o nada, tentando dar algum sentido àquilo. Parecia apenas uma frase solta, mas havia algo no tom, no olhar do estranho, que tornava tudo diferente. No dia seguinte, a resposta veio, mas não da forma que ele imaginava. Assim que chegou ao trabalho, foi chamado à sala do gerente. O clima estava estranho. Silencioso demais. Lucas pode entrar, disse o chefe sem rodeios. Em poucos minutos, tudo mudou. A empresa estava passando por cortes e ele estava sendo demitido. Sem aviso, sem explicação convincente. Lucas sentiu o estômago revirar. Tentou argumentar, entender o motivo, mas não havia o que fazer. A decisão já estava tomada. Minutos depois, ele saiu do prédio com uma caixa nas mãos e a sensação de que sua vida tinha saído completamente do controle. Enquanto caminhava sem rumo pela rua, a frustração crescia. Era isso? Murmurou irritado. Era isso que eu tinha que entender? A lembrança do homem voltou com força. Por um momento, Lucas se arrependeu de ter parado. Talvez devesse ter seguido em frente como todo mundo. Horas depois, já mais calmo, ele decidiu entrar em um pequeno café. Precisava pensar no que fazer. Sentou-se em uma mesa no canto, tentando organizar os pensamentos. Foi então que algo chamou sua atenção. A televisão do local exibia um noticiário. O volume era baixo, mas a imagem era clara. Lucas se inclinou, tentando enxergar melhor. Seu coração disparou. O homem que aparecia na tela era o mesmo da rua. Mas agora estava bem vestido, com postura firme, cercado por jornalistas. A legenda dizia: empresário desaparecido é encontrado após mal-estar em via pública. Lucas arregalou os olhos sem acreditar. Antes que pudesse reagir, a porta do café se abriu.
Ele nem precisou olhar 2 vezes. O homem entrou, e desta vez foi direto até ele. Agora você vai entender, disse puxando a cadeira e se sentando à sua frente. Lucas ficou sem palavras. Algo inesperado estava prestes a acontecer. Lucas ficou em silêncio, tentando absorver tudo aquilo. O homem à sua frente já não parecia frágil ou perdido. Sua postura era firme, o olhar seguro, completamente diferente do dia anterior. Eu vi você na televisão, disse Lucas, ainda confuso. O que está acontecendo? O homem sorriu de forma tranquila, como se já esperasse aquela reação. Meu nome é Henrique, começou. E sim, eu sou o homem que você ajudou ontem. Lucas passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Mas por quê? Por que você estava daquele jeito? Henrique respirou fundo antes de responder. Eu tive um mal-estar na rua. Poderia ter pedido ajuda a qualquer pessoa, mas quis observar. Quis ver quem realmente se importaria, sem saber quem eu era. Ele fez uma pausa breve. E você foi o único que parou. Lucas abaixou o olhar, sem saber exatamente como reagir. Eu só fiz o que achei certo. Exatamente, respondeu Henrique. E é isso que faz toda a diferença. O silêncio entre os dois durou alguns segundos, até que Henrique continuou. Depois disso, pedi para levantarem informações sobre você. Descobri que perdeu seu emprego hoje. Lucas suspirou, ainda sentindo o peso da situação. Foi inesperado. Henrique assentiu. Às vezes, portas se fecham para que outras melhores se abram. Lucas olhou para ele curioso. O que quer dizer? Henrique se inclinou levemente sobre a mesa com um olhar decidido. Quero dizer que estou te oferecendo uma oportunidade. O coração de Lucas acelerou. Não, oportunidade? Quero que trabalhe comigo, na minha empresa. Por um instante, Lucas achou que tinha ouvido errado. Está falando sério? Completamente. Eu não procuro apenas pessoas qualificadas. Procuro pessoas de caráter. E isso você já provou que tem. Lucas ficou em silêncio, sentindo o impacto daquelas palavras. No dia anterior, ele era apenas mais um tentando sobreviver. Agora, estava diante de algo que poderia mudar tudo. Mas por que confiar em mim assim? Perguntou. Henrique sorriu. Porque você fez o certo quando ninguém estava olhando. E esse tipo de pessoa é raro. Lucas respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. A decisão, que parecia difícil, na verdade era simples. Eu aceito. Henrique estendeu a mão e Lucas a apertou com firmeza. Naquele momento, tudo fez sentido. O gesto que parecia pequeno tinha se transformado em algo enorme. E Lucas finalmente entendeu. Às vezes, uma única atitude, feita sem esperar nada em troca, pode mudar completamente o rumo da vida.